Joia? Oi? Opa, show. Rapaz, sabe onde é bom de ouvir isso aí no podcast Paulo Guedes. Eu ia brincar, O link do link da própria. Marcar vocês também. Qual que é o seu Instagram mesmo, Pedro? Paulo. Só isso? Tem Lopes no final? Não, Lopes, primeiro, sobrenome primeiro, Acabou 5 minutos também. Manifestação. Peguei tudo branquinho, cheguei aqui. Pelo menos a meia dúzia tinha, sério. Marquei vocês, tá? o 02.
Tá de preto e começa. Tá de preto e começa. E aí, galera, beleza? Sou o Juan Gullit, né? Somos do Under Podcast. Eu sou a Bruna Braga. Quero começar, gente, já agradecendo aos nossos parceiros, né, Juan? Como sempre, Cantinho Pet Estética Animal, Sacolão. Sacolão, tem a Boutique Sushi, a Primata, né? A Com Garagem que escolou lanche pra gente já, a gente vai comer daqui a pouco. E tem um detalhe, né? Nosso objetivo aqui é trazer pessoas com coragem, valores para compartilhar com vocês. E hoje é dia de debate, né? E tem um recado importante da Bruna aqui também. Gente, é só para lembrar que a opinião minha do Juan, dos nossos participantes, não corresponde à opinião dos nossos parceiros, tá? Vou explicar para vocês como vai ser, né? A gente conseguiu um debatedor aqui da esquerda, que estava difícil encontrar alguém, né? Eu vou mostrar para vocês quem é. Eu não quis mostrar também, né? Porque eu convidei um tanto de gente. Quem chegasse primeiro ia ser assim, porque é a opção que eu tive. Sim. E o David, desde o começo, estava a fim de participar, né? Então, bacana isso. E a regra é o seguinte: eles vão se apresentar, depois a gente vai sortear um tema aqui, e cada um vai ter 5 minutos para trocar uma ideia sobre o tema. E assim vai seguindo até o final, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Não, vamos apresentar eles primeiro. Vou começar com o nosso amigo aí. E aí, Pedro galera, Henrique, vai lá. Eu sou o Pedro Paulo, eu sou a representar agora a esquerda, sou administrador público, servidor público desde os meus 18 anos, estou estudando direto, assim, tem praticamente 30 anos de estudo, e eu vi o desafio e tamo aí, meu, vamos trocar ideia, no respeito, no sapatinho, chega na humildade, é nóis. E agora, Juan, apresenta ele aí pra gente. Ele vai te apresentar. Vai lá, David. Pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Prazer, sou David Araújo, sou santarritense, de direita, apoiador do nosso presidente Bolsonaro. Vim aqui pra gente poder trocar uma ideia, apontar as verdades, desfazer algumas mentiras e, claro, trazer informação para que, tanto de ambos os lados, né, nós possamos apresentar os argumentos, se contrapor, que isso é muito importante na democracia. Então, e respeitando também, peço desculpas já pelo sábado passado, andei vendo até alguns vídeos aí que forçaram um pouco a barra, mas o nosso compromisso, o pessoal do Under também manteve aí, então a gente está aqui hoje para poder debater. Boa. E vamos fazer o primeiro sorteio aí, Bruna. Pega aí, ó. Posso jogar qualquer. Qualquer? Gente, vamos falar então sobre armas. Boa. Cada um vai ter 5 minutos, né? E vocês administram o tempo. Tem um nosso parceiro Juan aí também que vai controlar o tempo aí. Vocês têm acesso ao tempo também, né? Os debatedores. E tira o par o ímpar aí, mano, pra ver quem começa. Quem quiser. Ah lá, ó. Ímpar. 5 é ímpar. Então, Quem ganhou? Eu. Boa. Então, 3, 2, 1. Valendo! Bom, a gente tem ouvido muito esses ataques, né, por parte do ex-presidiário contra a questão armamentista. E a gente até estava conversando um pouco antes sobre a importância do acesso às armas, e até me trouxe um pouco de curiosidade quando o nosso colega se apresentou, né, como participante do clube de tiro, mas contrário à pauta desarmamentista. O que, por hora, me preocupa muito, porque o discurso do outro lado tem sido que vai fechar os clubes de tiro, vão cercear o acesso às armas. E não há outra finalidade para um armamento que não a defesa da nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. Não adianta a gente defender a concepção da vida e não poder protegê-la. Não há outra finalidade do armamento que não seja a defesa da vida. Isso é prova nos índices de criminalidade, principalmente nos casos de estupro, onde 95% dos casos, se a vítima estiver armada, não ocorre. Não ocorre. Ainda que existam as teses lá que dizem que nos Estados Unidos é onde tem o maior índice de crimes por acesso a armas, o que também não tem fundamento, porque hoje o maior índice de crimes lá é por arma branca, faca. Ainda que tenha um caso ou outro que tome, claro, mais notoriedade, porque o fator arma, ele dá a mídia, ele dá o boom na imprensa, é muito fácil. Você fala, pô, o cara estava armado. E as pessoas às vezes alegam que o acesso às armas vai aumentar o potencial do crime. O que é mentira. O crime hoje está armado pesado. Você pode ver quando... Aqui em Itajubá teve um caso desse.
para quem se lembra aí da ação do Novo Cangaço. E é devastador. É amedrontador. Se a gente pode falar, até é a palavra aqui. Traz muito pânico, porque a polícia, por hora, não pode estar armado como o bandido tá. Então, se a gente não tiver ali o direito à legítima defesa, onde é que a gente vai ficar? Porque o Estado já vai dificultando o acesso da própria polícia a armamentos mais pesados, com o discurso de que é uma polícia que mata muito, tem que estar a câmera no uniforme, ou seja, você vai tirando cada vez mais, porque... Permito a parte. Vai. O senhor falou de Novo Cangaço. 30 marginais armados com fuzis pesados. O que você, cidadão de bem, com uma 9mm pode fazer? Mas a função da segurança nas ruas é do Estado. Aí, pra mim, é proteção. Não necessariamente porque eu tenho uma pistola que eu vou sair de peito aberto enfrentando um fuzil. O senhor utilizou o argumento do Novo Cangaço. Qual é a finalidade da arma? A proteção individual. A segurança pública é o Estado quem vai dar o suporte. Não adianta, não é porque você tá portando um 9mm que você vai sair na rua para trocar tiro de fuzil. O Novo Cangaço não vai entrar na sua residência. Seria interessante, Ilustre, a gente trocar essa ideia, o vai e vem, para evitar esgotar os tempos, entendeu? Vamos lá. Questão do armamento. Carro forte anda armado. Isso inibe o ataque? A questão da arma para defesa, ela parte do pressuposto tático, operacional. Se você tem uma 9mm, o oponente, o bandido, ele vai ter o elemento surpresa e mais um atacante. Se você está armado, ele vai ter o elemento surpresa mais 3 atacantes. Se você tem uma arma mais forte, ele vai ter o elemento surpresa mais 4 atacantes. Não é uma lógica válida para a defesa pessoal, taticamente falando. Eu vejo que muita gente, já fui membro de clube de tiro, eu vejo muita gente que não tem preparo nenhum para utilizar uma arma. Primeiro, uma arma é uma arma. Você tem que ter preparo para utilizá-la. Você tem que ter uma agilidade para você buscar um abrigo para você responder fogo. Não adianta eu vejo muita gente ali muito acima do peso, muita gente sem capacidade atlética para utilizar uma arma. Isso é uma capacidade psicológica apenas. Uma arma na mão de alguém despreparado é uma arma a mais na mão do bandido. Tá, então, porque o cara é gordo, ele tem que ficar desarmado e morrer. O que eu proponho é o seguinte: quando você isso de forma tática, quando você é assaltado, você nunca está esperando ser assaltado. Você não está esperando ser assaltado. Eu fui assaltado 4 vezes. Eu vim da quebrada, meu irmão. Eu sei como é que é. Quem tem arma de forma ilegal. Quando o cara te assalta, meu irmão, ele não te assalta sozinho, não. Ele não vai pra você falar, eu vou te assaltar. Não, meu irmão, você tá ali passando, já cola 3, 4 em cima do C. O nosso próprio presidente, ele foi rendido, teve arma tomada. Ele é um militar, PQD, tido como um militar de elite das nossas Forças Armadas. Perdeu a arma pro bandido. Acontece o seguinte, meu irmão, assim, no preto e no branco, quando você tem uma arma, você perde a capacidade de reação. Se um bandido pega a tua arma, há uma chance enorme dele te matar com a sua própria arma. E a sua arma que você comprou com o seu esforço, vai viver o quê? Vai virar o quê? Vai atacar o outro cara lá. O que é que acontece? Hoje, para um bandido ter uma arma, ele vai fazer o quê? Ele vai importar. Quando você traz uma arma para defesa, veja bem, para defesa, eu sou totalmente a favor da arma para esporte. Eu adoro atirar. E como é que você atiro de arco e flecha, atiro de besta, atiro de revólver, atiro de pistola. Eu gosto. E eu acho do meu ponto de vista, que tem que ser olhado, de certa forma, para a questão do CAC, tá? Só que isso não cabe ao presidente. Isso cabe ao legislativo, tá? É norma. O presidente meramente executa. Quem decide se vai legalizar ou não vai legalizar é o legislativo. O Estatuto do Desarmamento. Vamos falar do Estatuto do Desarmamento. Você pode ter uma arma para defender seu estabelecimento, desde que ela esteja dentro de um cofre. Legal. O bandido chega para roubar teu estabelecimento e diz, ô, meu irmãozinho, pera só aí. Cadê a senha? Puta, esqueci a senha. Pá! E quem é que colocou o Estatuto do Desarmamento em exercício? O Estatuto do Desarmamento, ele começou na legislação do PT, tá?
e ele foi evoluindo de acordo com a demanda da sociedade. Isso não é um caso para ser debatido a nível executivo. Isso é um caso para ser debatido a nível legislativo. A Casa do Povo é o poder legislativo, é lá que a gente decide nós. Mas aí você concorda ou discorda com o Estatuto do Desarmamento? Atualmente, eu concordo em partes. Eu não concordo com o cidadão ele ter uma arma dentro de um cofre no estabelecimento. Isso incentiva o cidadão a violar a lei. Hoje em dia, o CAC, caçador, atirador, colecionador, cadê o D de defensor? O CAC foi subvertido. Exatamente, mas é isso que eu tô te falando. É o direito, o acesso e a utilização da arma. Agora nós estamos partindo do mesmo pressuposto. Eu também discordo totalmente do Estatuto do Desarmamento, porque te faz ter uma arma da qual você não tem acesso. E as pautas que o presidente Bolsonaro tem colocado é justamente o acesso à defesa e à utilização do armamento. Seja ela para defesa do seu acervo, seja ela para defesa da minha vida. Vou te citar um exemplo. Tá todo mundo aqui dentro agora. Permite a parte. Sim, assim que eu Gente, encerrar. peraí, só falar uma coisa. Trava o tempo aí. O Juan tá ali, né? No controle do tempo, sim. Caso eu queira finalizar, você pode, por exemplo, se ele quiser falar 5 minutos corrido, ele pode falar, entendeu? Aí você finalizar e passa a palavra pro outro, entendeu? É que eu acho que, mas pode que ser, o, mas o mais legal é a troca de ideia, né? Sim. Não, pode, à vontade, mas só pra vocês saberem que quem quiser, né, economizar no tempo, economiza. Só a Valendo, tá? parte Deixa eu só encerrar, só concluir. E é aí que você... no intervalo, no interstício do exemplo, eu pedi a parte. Tá, falei. Bolsonaro ficou 4 anos e não fez. Justamente, aliás, ele fez e quem derrubou foi o STF. Inclusive o Edson Fachin, há 2 meses atrás agora, cesseando aí alguns calibres. Vou te citar um exemplo claro. Nós estamos aqui, tá todo mundo aqui dentro. Se eu tô na sua posição armado, adentra alguém aqui armado, eu tenho total chance de reação. E ele vai ter 2 opções de sair. Vai ser até, vamos dizer assim, que democrático. Ele pode sair pela mesma porta que ele entrou vivo, ou ele pode sair daí morto. Se a gente tiver desarmado aqui, ele pode pôr todo mundo no chão, esculhambar todo mundo e nós vamos ter que ficar quieto. É isso que o Estatuto do Desarmamento prega. Nós vamos acionar o 190 depois que acontecer. Ou nós vamos cobrar da polícia, que não estava fazendo uma ronda constante, que não dá, não tem efetivo para isso. Então o que eu estou te dizendo é, você concordou com o direito à defesa. A arma existe para defender, não há outra finalidade. O próprio carro. O carro foi feito para matar? Não, mas há pessoas que matam com o carro. E aí nós vamos proibir o carro também? Não, o carro agora só pode ficar na garagem e você só pode andar a 30 por hora. É mais ou menos o que o Estatuto do Desarmamento prega. Modus operandi. Toma refém, invade o domicílio. Não existe essa de entrar pela porta. No modus operandi de invasão a domicílio, você pega primeiro o refém, que normalmente é alguém querido, e invade o domicílio de refém. Alguém desarmar, alguém mal preparado para uma negociação de crise vai conseguir? Nós estamos num prédio, pro cara entrar aqui, só se ele descer de paraquedas, né? Não tem muito como entrar aqui. Mas agora você mesmo falou que ele poderia entrar pela porta. Exatamente. E aí tá você armado com a chance de defesa. Você vai permitir que ele entre Numa aqui situação impossível, esculhando nós estamos todo num mundo. prédio. Mas ele vai entrar pela porta, ele não vai entrar pela janela. E você mesmo falou que ele não entraria por causa de ser um prédio. Não, eu estou falando que ele vai entrar pela porta. Ele só não tem outro. Você falou que ele poderia entrar e tomar de refém, não. Ele só tem a porta para entrar. Então, se você tá armado aí, com a condição de poder dar um disparo... Acabou? Eu tenho 15 segundos. Vai lá. Desculpa. Entra ele de refém e você vai eu vou atirar daqui, com certeza vai ter 2 mortes. A dele e a do bandido. Você tem um armado dos 2 lados. Beleza? Já foi o primeiro tema, então vamos sortear o segundo, Bruno? Vamos sortear o segundo, Toca. gente. Quer sortear ou sorteio? Lá. Boa. E aí, galera? Gente, próximo tema. Gente, religião. Vamos lá. Quem quer começar? Tira para o ímpar aí, mano. Eu comecei na outra, então. Pode ser, Democraticamente, então, você começa intercalando, outra. tá? Vai uma, vai lá, vai cá. Beleza, vai lá, Pedro. Eu Ele começa. Na minha opinião, religião não tem nada a ver com Estado. Estado e religião não se mistura. O que você acha da cooptação de certas religiões para finalidades eleitoreiras? Na verdade, não há finalidade eleitoreira no que tange a religião. Há o exercício e a defesa dela. Hoje,
nós podemos encontrar pelo mundo e até mesmo um amigo do Lula, né, que é o presidente da Nicarágua, que tem feito de perseguição a padres e a pastores lá. Inclusive o presidente Bolsonaro já deixou à disposição para que esse pessoal possa ser acolhido aqui. E o que me preocupa é qual é o limite entre o que se considera uma ação eleitoreira e a defesa do exercício da religião. Não pensei falar ainda. Eu vou responder isso. Bora falar de Nicarágua, então. O senhor conhece a realidade de Nicarágua? A história? Nós não precisamos ir na história, nós precisamos viver a realidade. É o que está acontecendo lá. Se você não sabe a história, você é viciado em cometer os mesmos erros do passado. Então vamos em história. História da Nicarágua. Qual é o histórico da Venezuela? Histórico Dos da últimos Nicarágua. 23 Histórico anos. da Nicarágua. Se o senhor não sabe, pode falar. Não tem problema. Não, na questão de não saber, você está voltando numa tese para justificar o que está acontecendo lá. Então, a ditadura ela passa a ter uma justificativa quando ela tem um histórico. Não. Então, nós podemos ter regimes ditatoriais se tiver um Temos que histórico. entender o que Peraí, cada aconteceu na um Nicarágua. no seu tempo, tá? Só pra... Bom? Tá. Aí é legal o que vocês estão fazendo, vocês estão Vamos, finalizando, aí é legal que o Juan controla também. Tá. Aí cada um vai pegando um tempinho. daqui a Tá muito pouco bom. ele tá só- Você viu? É muito bom. Muito bom, muito bom. Vai lá. Vai lá. Então, eu tenho que conhecer a história da Nicarágua para justificar que hoje eles têm uma ditadura lá. Não. Você tem que conhecer a história da Nicarágua para não cometer o mesmo erro. Tá, então qual foi o erro? Vamos lá. Nicarágua era uma ditadura de direita, com apoio da igreja. O ditador de esquerda se elegeu democraticamente. Tá? Depois dessa eleição democrática, ele exerceu um governo democrático na Nicarágua. Houve eleições. Esse ditador, ele perdeu essas eleições. E o que acontece? Por ter perdido essas eleições, na outra eleição, entrou uma direita, essa direita não deu conta do recado. Tá? Na próxima eleição, a igreja apoiou ele e ele voltou. Só que aconteceu uma armadilha que pode acontecer com o nosso Estado. E a gente tem que prestar muita atenção. Quando ele voltou ele eleito e o legislativo eleito junto. Ele eleito junto com o legislativo, ele ganhou o poder quase que supremo. Ele, com isso, ele revogou praticamente o legislativo, praticamente revogou o judiciário. O eleitor tem que tomar muito cuidado com isso. A Nicarágua virou ditador, ditador, ditador. Cito o próprio filósofo da direita, Voltaire. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. O problema da Nicarágua não é o socialismo, não é o comunismo. A igreja passou a exercer uma crítica ao ditador. E o ditador começou como nenhum ditador tolera a crítica, a atacar a igreja. O Marqueteiro Seus, muito bom, pegou e linkou. Socialismo não gosta de igreja. Socialismo não tem igreja. Se tiver socialismo, não vai ter igreja. Isso não é uma verdade. O que aconteceu na Nicarágua não é a questão do socialismo. O que aconteceu na Nicarágua é a questão do autoritarismo. O autoritarismo na Nicarágua nasceu, por quê? Porque nós tivemos um legislativo de 80% a 90% pró-ditador e nós tivemos depois um executivo para o mesmo caminho. Se você tem executivo e legislativo no mesmo caminho, o judiciário é refém. Eu abro os olhos de quem vai votar, que nós temos hoje no Brasil 80% ou mais, você deve saber os números exatos, de senadores e deputados bolsonaristas. Se Bolsonaro ganhar, ele vai estar muito perto da Nicarágua. Você quer uma Nicarágua de direita no Brasil? Tá, então, quando tem uma ditadura de um lado, justifica a outra. E quando você fala e assume que existe uma ditadura na Nicarágua e que esse cara é amigo do Lula, qual a garantia que nós temos e que não vai ser feita a mesma coisa aqui com a justificativa de que a igreja está tecendo críticas à democracia imposta pelo PT? A garantia que nós temos chama-se freios e contrapesos. Nós temos a maioria de bolsonaristas. E se você tem um presidente de uma vertente diferente, você tem freios e contrapesos. A democracia é feita de freios e contrapesos. Se leva em consideração o número de parlamentares eleitos da ala Bolsonaro.
quantos foram eleitos pelo PT, pela esquerda? Eu considero não só a ala Bolsonaro, eu considero a oposição. Então, oposição ao quê? Oposição ao presidente Lula. Se o presidente Lula faz uma loucura dessa, de sair catando igreja, com certeza o Congresso vai barrar. E se o Congresso não barrar, a gente barra com a STF. No Brasil, a gente tem essa teoria, graças a Deus, de freios e contrapesos. Para um ditador assumir o nosso país, vai ser muito difícil. Mas pode acontecer com o Bolsonaro porque ele tem uma ampla maioria. Podemos ter uma Nicarágua aqui. E a partir do momento em que você tem executivo e legislativo juntos, liberdade, valores, somem. Aí é o cara que manda, entendeu? Então é isso que tem que abrir o olho, meu irmão. Então, o poder moderador vai ser o STF, aquele mesmo que autorizou prefeitos e governadores a fechar as igrejas. Poder moderador, checks and balances, freios e contrapesos. Tá na própria teoria da Constituição. Qual o freio de Alexandre de Moraes? O próprio legislativo, o próprio executivo, O legislativo que ele mandou prender um deputado em exercício que foi solto pelo presidente. por crime de opinião. Não existe crime de opinião Que ainda. foi solto pelo presidente. Checks and balances. E foi feita a graça, porque não existe crime de opinião no Brasil. Checks and balances. Isso sim é defender uma ditadura. Quando você coloca o poder moderador, alguém que usa do seu poder para prender um participante de outro poder com base em crime de opinião, condenando ele a quase 9 anos de cadeia, simplesmente ser independente da opinião, até porque ele tem a prerrogativa constitucional, a 9 anos de prisão por emitir uma opinião. E quem deveria julgar isso era o legislativo. Então, o poder que você diz que vai nos proteger de uma ditadura de direita, uma nova Nicarágua, que não vai fechar igrejas, aliás, que vai fechar igrejas se o presidente ganhar, um presidente cristão, que passa todo tipo de afronta, todo tipo de ataque e não toma nenhum tipo de medida que seja antidemocrática, nós temos que confiar no STF. E repito, aquele mesmo que autorizou prefeitos e governadores a fechar igrejas. Igrejas que não se igrejas e templos religiosos que não são fechados nem em tempo de guerra. Então a nossa garantia é o Supremo Tribunal Federal. Nossa garantia é os freios e contrapesos. Supremo Tribunal, Congresso e Executivo. Tá. E aonde a gente tem conseguido hoje esse freio? No próprio concessão da graça presidencial. Mas qual a relação? STF prende arbitrariamente e presidente solta. E você acha que o presidente então pode soltar quantos o STF prender de forma arbitrária? Nós vamos conseguir fazer graças assim. Lembrando que a graça passa também por avaliação do Senado. Infelizmente é o que nós temos. O oposto disso é ditadura. Então nós vamos eleger a esquerda no poder, transformando num país como a Nicarágua, para vetar que o presidente cristão feche as igrejas e torne o país numa ditadura. Lula também é cristão. Visita 3 vezes ao Papa. Quantas visitas o Bolsonaro fez? Mas o que muda a visita ao Papa e o exercício? O Lula só foi na missa durante o período eleitoral. Quantas missas, com exceção do período que ele estava preso, quantas missas o Lula foi? Não vamos colocar só no Lula, não, o Haddad. Somente durante o período eleitoral. Visita do próprio Santíssimo Padre no Brasil. Ele não precisou ir lá. O Papa veio aqui? Você quer tentar colocar o Lula como anticristão. O Lula é tão cristão quanto o Bolsonaro. Nossa. Aliás, o Bolsonaro é que andou com a maçonaria. Não, o Bolsonaro é um presidente de todos. Seja independente. Então, mas o Lula não é cristão. Por quê? E de onde é que você tirou isso? Porque ele visitou o Papa. Então, se o Papa visitar qualquer um ateu, no dia seguinte ele virou cristão também. Tá, me prova que o Lula não é cristão. Então, quem tem que provar que ele é cristão é você. Você que tá fazendo As prefeituras do PT foram as que principalmente perseguiram padres e pastores aí durante o período de pandemia. Não foi o presidente Bolsonaro, que inclusive defendeu severamente o acesso ao trabalho, o acesso aos templos religiosos. E transformar a igreja num forno para matar as pessoas. Quem é que morreu dentro da igreja? Não posso responder. Meu tempo. Tem 9 segundos aí. Coronavírus, ambiente fechado, igreja. Quantas pessoas saíram da igreja contaminadas? Você tem esse número? Oi, você tá dizendo que morreram, então eu queria saber. É tão óbvia. Então morreu porque entrou na igreja. Não, morreu porque tá no ambiente fechado. Então você entrou na sua casa no ambiente fechado, você ia morrer também.
Porque as pessoas que estavam Com ali... 1.000 pessoas, sim. E tem qual o templo que cabe 1.000 pessoas? O próprio tempo do rei Salomão lá, não sei. Quanto tempo. Bam, 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 bam. Isso. Valeu, galera. Muito bom. Esse tema de religião foi debatido. 56 segundos. 56 segundos. Ah, tem mais segundos quantos? Tem 50 segundos aqui. Ou foi mal, então, mano? Não, tranquilo. Peraí. Só para salientar, ambiente fechado, não precisava quantificar o número de pessoas lá dentro. A contaminação, ela poderia ocorrer entre 2, como entre 1.000. Porém, não existe um templo com 1.000 pessoas. E não há estatística que comprove que as pessoas se contaminaram dentro da igreja. O exercício da fé era o que impedia muitos de se suicidar e de terem problema psicológico, que era outro problema que vinha associado à pandemia. Pô, Boa. É 20 segundos. Mas... quer 20 segundos aí para concluir? Os seus 20 segundos? Eu vou só vendo aqui que... No tema. Ó. Não só porque a Carla aqui falou que o comentário dela não foi permitido. Como assim? Diz ela tá dizendo aqui. Carla Leite Gente, a gente não tá pegando comentário, obviamente, né? Pra não entender pra nenhum lado, né? E também o celular da Bruna não tá aqui, tá ali pra controlar o tempo, né? Então pode mandar, fica à vontade aí, porque talvez eles tenham acesso a ver e também depois fica também salvo depois. E o podcast completo vai estar lá no YouTube, tá? Não, o André Podcast não vai fazer corte, tá? Só pra vocês saberem. Vai ter só o completo, ok? Quer usar seu tempo, David? 7 segundos. Pode finalizar, vamos passar pro próximo tema. Ok. Fechou. Vai lá, Bruna. Vamos lá, gente. Vou pegar uma aqui de baixo. Agora vocês vão falar sobre drogas. Vai. Você, David? Tá. Vamos lá? Eu acho que... Peraí. Tá zerado aí? O cronômetro? 3, 2, 1, então. Valendo? Eu acho que esse tema aqui, pra mim, é um dos piores a ser tratados, mas a gente pode começar, talvez, com a opinião. Você é a favor da legalização de algum tipo de droga? Legalização ou não legalização não cabe a presidente. Cabe ao legislativo. Tá, mas aqui nós ainda não somos presidentes da República. É questão da opinião mesmo. A minha opinião, enquanto defensor do Lula, é irrelevante. Tá. Eu vou te lembrar o Petros, presidente da Colômbia, que defendeu dias atrás aí a legalização também da cocaína. Que era de direita, detalhe. Ele era de direita. Ele não é mais. Não, você usou o tempo pretérito. Por isso que eu utilizei era. Então ele era de direita, agora não é mais. Não sei. Então. Quem transformou isso e a pauta de droga ou não droga em direita e esquerda não fui eu. Pois é. E ele falou sobre a legalização da cocaína. Assim como muitos têm falado sobre a legalização da droga, como até uma pauta econômica ou uma pauta de segurança pública. O que eu discordo totalmente. Por isso que eu te perguntei, talvez para a gente começar esse embate, qual seria a sua opinião? Se é a favor, se você acha que tem embasamento isso, se não, se você não... Acontece que a minha opinião ela não reflete a opinião do presidente Lula, por isso que eu omito. Tá? Tá, Minha opinião é diferente da Então, dele. para você se legalizar, tranquilo. Minha opinião é muito diferente. Mas Então, por isso que eu não trago aqui, porque não reflete o presidente Lula. tá, então se o Lula legalizar eu não sei amanhã... a opinião do presidente Lula, entendeu? E eu não faço uso de entorpecente, nunca fiz, tá? Tá, mas só pro tema mesmo. Então, se o Lula legalizar amanhã, pra você é tranquilo. Lula Assim, não legaliza nada, quem legaliza é o legislativo. tá, a base do PT. A base do PT não é maioria. A base do PT não vai legalizar nada. Entendi. Então o Congresso não conversa mais, só vota a ala O Bolsonaro. papo da contra- legalização das drogas vem desde 1985 como uma cortina de fumaça para impedir a discussão dos verdadeiros problemas do Brasil. Não cabe a presidente, cabe ao legislativo, cabe à sociedade. Tudo bem. E eu estou te perguntando como debatedor. Esqueça o presidente Lula, esqueça o presidente Bolsonaro. A sua opinião sobre o tema legalização das drogas. Continuo falando, é irrelevante a minha opinião. Então, se legalizar, para você é tranquilo. Se amanhã estiver vendendo na farmácia, tá tranquilo. Para mim não tá tranquilo. Então, você é contra a legalização das drogas. Também não sou contra. Nem contra, nem a favor. É muito complexa a minha opinião. Não reflete a opinião do presidente Lula. Mas e a sua opinião? Você tem que ter um pensamento crítico. Favorece, não favorece? É uma pauta econômica? É uma Não pauta... tá dentro do escopo do debate, entendeu? Quer sentar na mesa de bar, a gente proseia? Fechou. Trava o tempo rapidinho, sim. Só para relembrar que vocês estão como eleitores, né? Você, o David, do eleitor do Bolsonaro, você do Lula.
Fica à vontade, tá? Se você não quiser falar do tema, assim, quiser falar outra coisa, Não, pode falar também, fica à vontade, eu tá bom? adoraria falar do tema, sem problema. É que, como a minha opinião não reflete a opinião do PT, e a maioria da população não vai entender a minha opinião, e eu não consigo explicar a minha opinião em 5 minutos. Não. Tá bom. Eu teria que ter aí uns 60 minutos para explicar essa opinião, que acabaria, de fato, com a guerra às drogas no Brasil. Olha aqui, Talvez no mundo. mas se quiser também ficar olhando pra cara dele no tempo seu, de boa, gasta o tempo do jeito que você quiser. Não, Fica à vontade, tá? eu topo responder as perguntas. É que Tá bom. você quer saber a minha opinião, você acha que você até ficou curioso, mas eu não Sim. consigo te passar essa opinião em 5 minutos. Tá, mas entendeu? pode falar o que vocês quiserem, tá? Só pra correr o tempo mesmo, E tá bom? para não evitar de você trazer isso como a opinião do presidente Lula, eu não tenho aval para falar em nome dele acerca disso. A minha opinião vocês não é... estão como representantes dos caras, mas como eleitores, A tá? minha opinião é a legalização ou não das drogas é uma evolução da sociedade, tá? Sem trazer meu plano maluco, tá? É uma evolução da sociedade. E o lugar que a gente discute a evolução da sociedade é o legislativo, não o executivo. Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que talvez você até tenha a condição de que vai dialogar sobre essa possibilidade. Bora inverter esse ponto, tá? Permita-me um pouco ir ao ataque, porque uma vez que você tá vindo, quantas vítimas você acha que a guerra das drogas vai tirar no nosso país ainda? Vai tirar milhares e milhões. Enquanto existir quem defenda esse tipo de coisa e quem proteja que apenas um usuário, ou porque tá com um trequinho na mochila não é crime, ou que a polícia não pode fazer operação no morro, ou que a polícia não pode prender vagabundo, não pode prender traficante, vão morrer milhares de pessoas. E a cocaína na mão do cara rico? E o êxtase na balada? Mas eu sou contra o tráfico, sou contra a utilização de droga. Pra mim tinha que ser criminado independente da quantidade. Só que o que sai no Datena é só o cara do morro que morre. E quem alimenta ele é o cara que usa. E eu sou contra o usuário, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele de qualquer faixa etária. A parada é como é que você resolve o problema? Combate à criminalidade, segurança pública. Lembra da traficante que foi executada num país, acho que é Ilha de Salomão, não lembro qual era o nome do país. A de Pouso Alegre? Eu não sei se era de Pouso Alegre. Que foi executada lá, tinha pena de morte. Tá? A cocaína lá valia bilhares de reais. E não impediu o tráfico. A guerra, as drogas, é uma guerra perdida. É uma guerra sem fim. É uma guerra de trincheira. Tira a vida do pobre. Tira a vida do favelado. Não tira a vida do cara rico. É lamentável isso. Mas é a pura verdade. Mas eu acho que a discussão não vai para um campo não vai para um campo social entre rico e pobre, sim o consumo e a venda. Se isso fosse cada vez mais combatido, o consumo seria menor, mas cada vez mais, isso pelas pautas de esquerda, tem sido cada vez mais permitido. Tem sido cada vez mais o amplo debate. E você não imagina o quanto é triste para uma mãe chegar num velório de um filho de 18 anos que morreu por causa de um pino de A cocaína. União Soviética país de esquerda? Gente, Não. peraí, então, quando for interferir, dá só um tempinho pra ele conseguir passar o tempo. Tá, tá de boa, mas pode continuar aí. Vou trocar, vai, porque você vai falar que a União Soviética é do passado. O senhor considera Coreia do Norte e China países de esquerda? Sem dúvida, o próprio regime comunista está lá. Como que é o tráfico de droga na China? Então agora nós vamos implantar o comunismo para combater o tráfico de drogas. Não. Eu só tô falando que não é uma pauta de esquerda. A proibição ou a liberação. Isso aí é uma coisa que o marqueteiro inventou. Então já, questão- fazem uns 16 anos que o então- marqueteiro está trabalhando nisso aí. Não, faz uns 20 anos. Você viu o candidato do PSOL que foi eleito com a pauta da maconha? Um professor que estava até dançando, um maconheiro, não deixa para depois, uma música mais ou menos assim? Ele é de que Lamentável. ideologia? E vai estar lá no Congresso. A guerra... Lembra quando você me falou do PSOL? Gente, só controla o tempo aí, tá, gente? Quando for entrar... Eu vou acabar confundindo ele aqui também. Estamos Vai lá. em Coitadinho. 2,20 aí, estamos equilibrados. Estamos equilibrados. Vamos lá. Vamos lá. A guerra às drogas elege PSOL, elege PL. Elege várias pessoas que não têm compromisso nenhum, nem com o uso e nem com o combate. Virou um palco eleitoral. Exatamente. Elege o PSOL para defender e o PL para combater. E não é uma pauta de direita e esquerda. Lamentável isso. É triste. É uma pauta de segurança pública. Mas aí eu volto à fala. Sabe o quanto é triste para uma família que lida com esse tipo de situação?
o quanto é triste para uma mãe que vai num velório de um filho de 18 anos por causa de um pino de cocaína, ou às vezes por causa de uma overdose, e há militantes dentro do partido que você falou, poxa, um dia eu votei. Você não acha que é hora também de combater internamente a tão falada autocrítica? Sim, eu fiz minha autocrítica. Por isso eu não votei PSOL. A gente tem que ser homem. Eu errei nesse ponto. Beleza? Mas o PL e os partidos de direita elegem policiais com base nesse argumento da guerra às drogas. E que não leva a nada. Leva à morte. Mas as drogas não têm sido combatido com esses parlamentares de direita? Não. Nenhum PL foi aprovado no combate ao tráfico, no aumento de penas? Não interessa. A cocaína e a maconha é facinho de achar. Tendo lei ou não tendo lei. Volta a pergunta. Nenhum PL, por parte dos deputados bolsonaristas, avançou nessa pauta para aumentar, inclusive, a punição? Aumentar ou não a punição é irrelevante. Era pena de morte na cidadã que foi executada. Foi morta, pena de morte. Quer pena maior que pena de morte? Ela voltou a traficar? Isso não ganhou a guerra às drogas. Continua tendo gente levando droga pra lá. Ela voltou a traficar? Ela não, mas outro levou. Vai voltar a traficar depois? Claro que vai. Pega Vai ser 100%? Pena de morte. Pega 100%? Pena de morte. Pega 100%? Não pega, mas o que pega, combate. Se pega, o preço sobe. É uma questão de oferta e demanda. É uma questão... A questão das drogas é uma questão de mercado. Você tem que usar a filosofia liberal. E olha que eu tô falando isso. Filosofia liberal para ganhar a guerra da guerra às drogas. Você tem que usar a economia para ganhar a guerra às drogas. Não a força bruta. Então nós vamos legalizar a droga para o Estado talvez poder arrecadar e as pessoas poderem comprar legalizada, é isso? Mais ou menos. Não, tô te perguntando. Só para a gente chegar quando... Porque quando uma pauta ela se torna econômica, a gente tem que entender para qual ponto ela vai ser rentável. O liberalismo diz, enquanto há demanda, há oferta. Então, partindo do pressuposto que se estiver vendendo legalizada, cai a procura. Não. Então, onde é que a droga está entrando em pauta econômica? Eu quero só entender também para poder conhecer sobre isso. Mercado negro. Aonde você tem proibição, você tem mercado negro. Na União Soviética, o que mais tinha era o mercado negro, o tráfico de roupa. Por quê? Porque era proibido. Onde você tem... A mera proibição não vence a guerra às drogas. Precisamos de inovação nesse ponto. E ninguém quer inovar, porque dá voto. Dá voto pro cara que é contra, dá voto pro cara que é a favor. E o pobre é morto no meio disso daí. O rico continua tendo o seu pozinho, continua tendo a sua vibe. Agora o pobre morre um, nasce três, né? Então... Eu ainda acho que a guerra não vai para a questão de classe, nem pobre nem rico. Mas quando você traz para a pauta econômica, se você dizer, poxa, agora nós vamos vender ela legalizada, não vai precisar mais do tráfico. O traficante não vai entregar amanhã um currículo no supermercado Alvorada. Ele vai continuar vendendo mais barato. Da mesma forma, se ele não for combatido, se a segurança pública não puder agir da forma que tem e seja da forma mais severa possível, porque o tráfico precisa ser combatido da forma severa. Quem entra no tráfico, entra consciente disso. E não adianta trazer para uma questão social, porque a gente tem educação para isso. A gente precisa trabalhar em inúmeras situações. Mas a pauta de tráfico de drogas não pode jamais ser considerada uma pauta econômica. A não ser que, eu te disse, a não ser que você apresente o argumento que foge realmente. Eu dependeria de muitos minutos para apresentar esse argumento para você. O que eu posso dizer é que não, a guerra às drogas não é uma pauta de direita, não é uma pauta de esquerda. É utilizada pelos marqueteiros dos dois lados. É uma pauta de segurança pública. Concordo. É uma pauta de segurança pública, é uma pauta de saúde, é uma pauta de sociedade. Exato. Deu aí? 15 segundos e 33, se alguém quiser falar. Se quiser concluir. Acho que pode passar, posso tempo. Pode passar? Essa foi foda, hein, filho? Essa foi boa. Vamos sortear, Bruna? Vamos sortear. Próximo tema. Aborto, gente. Opa, só vem bomba, hein? Essa foi... Tem que falar, esse negócio tá viciado aí. Vai. Não, todos temos... Só pra gente, pro pessoal saber... Né, Cadê a apuração desse negócio aí? Não, peraí. Os temas brincando, foram tô pré-definidos, né? Entre os debatedores, todo mundo tem sobre dos temas. É só sorteio mesmo pra ver qual que vem primeiro. E quem começa agora? Eu comecei essa, comecei. Beleza, vamos lá. Então, 3, 2, 1. O senhor considera que legalizar ou não legalizar aborto é um tema de presidente?
não digo que é um tema, mas é uma defesa de um presidente. Principalmente a defesa à vida. Defesa do tema em que sentido? Qual é o papel do presidente nisso daí? Um presidente, ele tem uma bandeira. Assim como o Lula tem a dele, o presidente tem a dele, que é a defesa pela vida. Não necessariamente por ele ser o chefe do executivo, que ele não pode defender uma pauta. Seja ela conduzida pelo legislativo ou não, porque até então é ele quem sanciona. Só para deixar claro, o pessoal conhecer, o Lula ele é contra o aborto, pessoalmente. Mas ele enxerga que cabe ao legislativo, à sociedade, nas casas legislativas, legalizar ou não a questão do aborto. Claro, os méritos do marqueteiro colocam ele como abortista, coisa que ele já falou inúmeras vezes, que ele não é pessoalmente abortista, mas ele é, enquanto presidente, obrigado a respeitar a vontade do legislativo. Aborto é um tema sério. É um tema que deve ser decidido nas casas legislativas, com a evolução da sociedade. Legaliza ou não legaliza? São dois pontos de vista. São dois bens jurídicos tutelados. O direito da mãe, muitas vezes pode ter sofrido uma violência que gera o filho, e o direito à vida do ventre, que está considerado na própria Constituição. Então, inclusive, se for legalizar o aborto, vai ter que legalizar via emenda constitucional. Só para você ver como a nossa Constituição ela trata isso com seriedade. Mas isso é legislativo. Isso aí não é executivo. Tá? Pode vir o presidente mais abortista da face da terra, o senhor executor de fetos. Ele não pode fazer absolutamente nada. Porque, graças a Deus, nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, onde um presidente simplesmente não pode meter uma canetada, vai legalizar o aborto. Não. Não existe canetada em questões sérias como a questão do aborto. É uma questão da sociedade. E que, por sinal, já está discutindo isso desde que eu sou nascido. Graças a Deus não foi abortado. Exatamente. Inclusive, convido a todos a conhecer a Lei Cavalo de Troia, que a senhora Dilma Rousseff, no seu governo, colocou, e o Legislativo, por incrível que pareça, através do Eduardo Cunha, derrubou ela. Mas isso fica a critério de curiosidade de quem está acompanhando. Depois dá uma pesquisada lá. Porque o Lula, pessoalmente, é contra, mas politicamente a favor. Porque quando se abre o amplo diálogo sobre um tema, você dá a possibilidade de ser aprovado. E se a maioria do legislativo aprova, o presidente tem o poder de veto. Como o presidente Bolsonaro já disse inúmeras vezes que vetaria qualquer projeto nesse sentido. Mas vamos sair da questão de ideais. Até porque sou totalmente contrário ao aborto. Algumas questões que você falou elas já estão na Constituição, já prevê, né? Sobre a legalização. Saindo de toda a concepção de ideal. Vamos levar lá. Foi aprovado o aborto. A partir de agora, o sistema público de saúde pode abortar nos casos que a pessoa chegar lá. Bacana, vitória daqueles que defendem. Imagina você. Que não é necessariamente a esquerda. Tudo bem, independente. O cara que foi abortista ali. Que Tem hoje... abortista de direita e abortista de esquerda. Isso é uma questão pessoal de cada um. Então, eu já não conheço o abortista de direito. Se tiver, já tá no grupo errado, né? Ele precisa se realocar. Não é a mesma sei. coisa de dizer uma mulher assim, pô, sou feminista, mas sou feminista não leve. Não sei se é fake news, por isso peço o Weimar, tá? Mas, segundo consta, o presidente atual Bolsonaro coagiu, não sei se é fake news, coagiu uma pessoa a abortar. Por isso que eu falo com claras ideias. Não sei se é fake news, tá? Porque minha palavra é minha responsabilidade. Claro. O que eu não tem fundamento nenhum, mas tudo bem, é opinião. Pegou o sistema lá, público de saúde. A partir de agora, o aborto é permitido. Imagine você com todos os defeitos que o sistema de saúde tem, que são defeitos. Não estou nem linkando as dificuldades já exercidas até pelo saqueamento que teve. Quem pesquisar lá, 2 bilhões de reais no Google vai ver por que o sistema de saúde vem há tanto tempo se emperrando. Com as inúmeras dificuldades que tem o Sistema Único de Saúde hoje. A pessoa chegou lá, fez a relação. A partir do momento que ela também já tem a liberdade para poder abortar, na ideia do mais extremista, que você sabe que existe hoje, ele não precisa mais ter métodos para se proteger. Pô, se eu transar e engravidar, eu vou lá no SUS, tem que me atender. Foi aprovado, é meu direito. Tudo bem, vai lá, aborta primeiro. Ela vai de novo, 3, 4, 5. Morreu, porque não aguentou o 5º procedimento. A família vai fazer o quê? Vai processar o Estado. E aí eu vou ter que pagar mais imposto para cobrir
uma indenização de alguém que é irresponsável e agora tem a sua irresponsabilidade permitida por um projeto. Seja ele de emenda constitucional, seja ele projeto de lei. Não estou nem entrando na questão do ideal. Estou te mostrando como é que vai funcionar para o SUS que vai receber. Imagine quantas meninas desses do movimento feminista aí que acham que pode fazer tudo. Não estou dizendo que são todas, mas levando ao pé da letra. O extremismo. É meu direito. Ela vai querer abortar 5 vezes. No 5º procedimento, ela pode falecer. E se for ali apresentado qualquer tese de culpabilidade do Estado, o Estado tem que arcar. Ou seja, eu pago o procedimento e indenizo a família por algo que nós não deveríamos estar fazendo. Concordo plenamente. Não plenamente, parcialmente, tá? A única ressalva que eu faço é que não me seria algo, assim, sadio uma pessoa ela passar por um procedimento que ela pode morrer. Se ela pode usar método contraceptivo que não vai atacar a própria saúde dela, vai ao encontro do próprio instinto de autopreservação do ser humano, tá? Você partiu de um pressuposto que isso aconteceria. Nós não temos como imaginar um futuro. É uma hipótese? É uma hipótese. Eu enxergo como hipótese provável? Eu não enxergo como hipótese provável. Exatamente porque se você tem um método contraceptivo que não vai atacar a sua vida, você vai optar por abortar. Eu não sei. Eu acho que isso seria burrice. Pois é, mas é o que eu tô dizendo. A partir do momento que se concede um direito, isso virou regra. E aí, qual o limite? Como é que nós vamos poder impor para uma mulher? Não, você só pode fazer 2 abortos. Você só pode fazer 3 abortos. Aí volta para a principal argumentação que tem hoje. Ah, não, é feito em clínica porque é proibido. Não é para fazer. Tem toda assistência hoje. É por isso que existe o desenvolvimento social. É por isso que existe o Ministério da Família. É para dar suporte. Mas imagine, hoje, que é proibido. E aí eles alegam, não, porque vão em clínica clandestina. Se a gente vai lá e não colocar um limite, vai se fazer 10 abortos. E como é que eu vou impedir ela de acessar um direito que está lá na Constituição agora? É muito complicado. Eu concordo com você nesse ponto. Eu concordo. A questão da regulamentação é uma questão muito difícil uma possível questão de aborto. Mas eu acredito que, sinceramente, partindo do pressuposto que isso aí é discutido desde já faz uns 30 anos, eu acho que nós morreremos de velho e o debate vai continuar sendo o mesmo. Vai abortar ou não vai abortar? Vai abortar ou não vai abortar? Porque isso é cortina de fumaça. Isso daí, para muitos políticos, para marqueteiro de muito político, igual a questão da guerra às drogas, cortina de fumaça pura. Você deixa de discutir temas. Não estou falando que o aborto seja um tema inútil, tá? Mas é um tema que você tem uma polarização muito grande, envolve crenças religiosas. Então não tem. Você fica rodando, o cachorro rodando ao redor do próprio rabo, e você deixa de discutir os assuntos mais úteis. Ou seja, para a gente evitar qualquer discussão deste tipo, pauta abortista, a gente vota 22 Bolsonaro. Ou vota 13. Porque uma vez que o 13 está ganhando e o 22 faz parte do Congresso, você vai ter uma clara disputa de polarização entre executivo e legislativo. E normalmente, onde você tem a polarização executivo/legislativo, a coisa não anda. Mais fácil você não ter algo andando na dicotomia do que você ter algo andando com 2 lugares no mesmo lugar. Sobre a tese do Congresso totalizado em apenas alguns deputados bolsonaristas. Quando você leva que a esquerda fez a 2ª maior bancada e há no meio ali 190 e uns quebrados ali de parlamentares de centro ou sem direcionamento, imagine um governo do PT, como foi feito em Mensalão, o que esses parlamentares não vão votar. Então, se o Lula vence, a maioria vai ser Lula. Até porque há uma ala ali que não tem interesse ideológico, e sim interesse o que vai poder ter. Um ministério, como a própria Simone Tebet já está pleiteando, como o próprio Geraldo Alckmin já está pleiteando ao PSDB. Então, o risco de acreditar nisso, que só porque o presidente tem a maior bancada, é nulo. Porque o PT tem uma bancada grande e vai se associar ao centro. Tempo. Tem tempo aí, né? Vai lá. Lembrando que há uma maioria de centro e uma maioria bolsonarista. Se essa maioria de centro pode ser cooptada por qualquer argumento financeiro ou troca de cargo, você vai ter sim uma maioria quase que absoluta, um poder quase absoluto concentrado no executivo, o que é risco de trazer uma
ditadura ou algo parecido com a Nicarágua. Se quiser, 107 não vem. Não, tranquilo. Próximo tema, Bruno. Vamos lá. Deixa eu sortear bem aqui, tá? Vou misturar, tá bom? Vou chamar o Xandão, hein? Ah, pronto. Ó, lá vou eu, enquanto. Aqui, ó. Bacana. Próximo tema, gente. Esquerda contra direita. O David, né? David começa. Lá. 3, 2, 1. Valendo. Bom, você quer... Quer que eu comece? Não, na verdade, se quiser começar com por uma pergunta, né? Pra gente poder fazer contrapontos. Ok. Defina, no seu ponto de vista, o que é esquerda e o que é direita. A esquerda hoje ela tem a ideia de revolução. E tudo que tange a revolução também inclina para a destruição. Como a destruição da família, a destruição dos valores cristãos e a da própria ordem. Isso é o que prega. Se tiver lá nos manuais de guerrilha, no próprio estatuto do PT, a direita hoje vem justamente para garantir os valores morais, os valores éticos, a defesa da família, a defesa e a concepção da vida e, claro, a legítima defesa também. Federação Russa, direita ou esquerda? Eu vou me ater ao esquerda e direita aqui, não vou entrar em países específicos, porque daí inúmeras interpretações, a minha interpretação pode ser diferente da sua e a gente não vai conseguir chegar num denominador. Então vou deixar você também a concepção do que é a direita e do que é a esquerda agora. Muito se fala de direita e esquerda, erroneamente, por conta dos marqueteiros. É importante para você, eleitor, saber exatamente o que é direita e esquerda. Se você tem um pouco mais de curiosidade, pesquise sobre Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Você vai entender o que é direita e esquerda. Basicamente, a direita, ela defende o indivíduo como prioritário e o social como secundário. Ou seja, o indivíduo vale mais do que a sociedade. A esquerda defende exatamente o contrário. A sociedade vale mais do que o indivíduo. Nesse ponto, a direita, ela defende que o Estado não deve interferir no indivíduo. E a esquerda, ela defende que o Estado ele deve assegurar medidas que garantam à sociedade o mínimo existencial. Marqueteiro usa direita e esquerda direto para confundir o eleitor. E usa isso desde 1980. O indivíduo que faz parte da sociedade. E a sociedade, se ela não se desenvolve, permanece abaixo desse indivíduo. Talvez a esquerda ela propaga essa ideia de igualdade, mas o que a gente vê é só igualdade na miséria. Se você tem um rico e 100 abaixo da linha da pobreza, é o rico empregando para que esse pessoal comece a subir de classe social. E não tirando a riqueza dele e distribuindo. Daqui a pouco você vai ter 101 pobres. O que acontece é que prega-se que a direita é o oposto da esquerda. Na verdade, é uma infelicidade do tema. Se você pesquisar sobre jacobinos e girondinos, eles possuem o mesmo objetivo, que é acabar com o absolutismo. Se você pesquisar a própria Constituição Federal, você vai ver isso muito claro. Direita e esquerda andam juntos na consecução de um país. Se você olhar os direitos consolidados no artigo 5º, verá que são direitos de direita. São direitos negativos do Estado. Estado, não entre na minha propriedade, salvo exceções. Estado, não me agrida. Determinadas exceções. Estados, não intervenha na minha capacidade econômica. Já a parte da esquerda, ela está consolidada nos artigos 6, 7 e 8. São Estado, garanta a defesa do consumidor. Estado, garanta uma educação de qualidade. Estado, garanta um direito trabalhista que permita que a gente saia da escravidão que foi abolida na teoria, mas na prática muita gente não tem condição nenhuma de sobreviver. São direitos garantidos, são direitos positivos de Estado intervenha para garantir uma determinada sociedade. E na direita você tem os direitos individuais. Estão juntos na Constituição. Direita e esquerda não são opostos, tá? Não são opostos. Todo o desenvolvimento social da humanidade, na maioria das sociedades, eles vêm dessa junção de direita e esquerda.
Nossa sociedade atual, ela é uma junção de direita e esquerda. É o famoso separar para conquistar. Os marqueteiros sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles colocam, você é de direita e te entregam um pacotinho de valor. E o cidadão, ele não é obrigado a estudar, ele não é obrigado a questionar. Ele te entrega um pacote de valor e você assume esse pacote de valor. E, hoje em dia, se você estudar essa parte de direita e esquerda, você mesmo vai se questionar. Eu sou de direita ou eu sou de esquerda nessa porra? Porque você mesmo vai se questionar. Faz tudo parte de uma mesma sociedade. Sim, a sociedade realmente ela é igual, mas os valores defendidos são diferentes. A exemplo da escolha. Não é que você precisa ter um pacote pré-definido, mas você precisa saber aquilo que você defende. Elegendo um cara que defende pautas totalmente contrárias às que você tem, o cara só vai fazer oposição ao que você prega. De que adianta eu defender pautas da família e eu colocar um cara que quer tirar o dia da família, o dia da mãe, o dia do pai da escola? Porque isso causa uma sensação de igualdade às crianças. Temos os casos isolados, que às vezes a criança não tem o pai, não tem a mãe, mas a gente não pode fazer disso uma regra. E, através de atitudes simples, você começa a implementar isso dentro das escolas. E aí, eu te pergunto, você realmente acredita que isso é só ação de marqueteiro? Então, poxa, eu vou votar num presidente que... eu acho que eu tenho que votar nele. Porque eu não tenho essa caixa pré-definida. Você não tem que votar num presidente só porque ele é de direita ou de esquerda. Você tem que votar num presidente porque ele defende porque ele tem a capacidade de executar. O executivo é o executor. É o executor. Você tem que votar no presidente como se fosse o cara que vai executar uma obra na sua casa. E não um cara que vai defender pauta de aborto, vai defender liberação da droga ou coisa do tipo. Entendeu? Você tem que votar no cara que tem capacidade de executar, fazer as coisas acontecerem. Fazer o que acontecer, o que está no programa. O que está no programa? Ninguém representou o programa. Por quê? Porque o marqueteiro fica direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Parece um soldadinho andando, direita, esquerda. Programa que é bom, meu irmão? Não tem. Porque o povo não quer saber de programa. Ele literalmente, ele se dividiu em grupinhos. Porque é o que nós, seres humanos, fazemos. Você tem o grupinho do WhatsApp, você tem o grupinho do WhatsApp, não, perdão. Você tem o grupinho do iPhone, o grupinho do Android. Você tem o grupinho do carro elétrico, o grupinho do carro a combustão. O grupinho do Corinthians, o grupinho do Palmeiras. O grupinho da direita, o grupinho da esquerda, o marqueteiro é malandro pra caramba, bicho. Mas então, porque você tem o grupo do carro elétrico e o carro combustível, você vai andar a pé. Na tese é isso. Só tem 20 segundos. Sim ou não? Não. Não, porque quando você fala que se você não segue o grupo, você tem que sair fora disso, é mais ou menos isso. Pô, se aqui o pessoal gosta de um carro elétrico e aqui o pessoal gosta de um carro a gasolina, eu preciso escolher qual dos dois carros eu vou comprar. Eu não posso querer inventar um carro agora, não. Esse carro aqui vai funcionar a Straticana. Não tem como. Então a gente precisa, às vezes, não é comprar um pacote, mas se identificar com o que tem. No primeiro turno, tiveram inúmeros candidatos lá e as pessoas se identificaram. Os dois, que em tese, as pessoas se identificaram mais, chegaram para o segundo turno. E aí você tem lá a galera que quer andar no carro elétrico e a galera que quer andar no carro a gasolina. Não tem como você inventar agora um carro movido a cana-de-açúcar. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não parte do pressuposto de marqueteiros, mas de identificação, de pautas. Você tem que defender alguma coisa. Você citou no time. Se gosta de futebol, você vai torcer para um time. Se tá lá na final, como vai ter agora, Flamengo e Atlético Paranaense. É os dois que estão jogando. Não adianta eu falar, não, é o Corinthians que vai jogar melhor. O Corinthians não vai entrar em campo nesse dia. Então, dentre os dois lá, eu vou escolher um para torcer, que certamente vai ser o Atlético Paranaense. Dois. Concordamos nesse ponto. Pois é por isso que eu tô dizendo. Eu não acredito nessa tese de marqueteiros. Eu acredito que você, para ter um fundamento, você precisa identificar com alguma coisa. Seja ela na política, seja na própria profissão. Você vai seguir um rumo. Não, mas não existe curso de curandeiro. Pô, e aí você não vai estudar nada, porque não existe curso de curandeiro. Pô, vou virar um autocurandeiro aqui, vou pesquisar no YouTube. Então, eu digo, é sobre o direcionamento. Eu discordo dessa tese, talvez, de marqueteiro, porque nós, enquanto sociedade, nós precisamos identificar, sim. Nós precisamos viver enquanto sociedade. E a sociedade vive em grupo. Vive em grupo. Então, esse grupo precisa ter bandeiras para criarem ali e conviverem em harmonia. Peraí. 20 segundos, Enéas. 23.
Tem 37, 33. Enéas, baixa aqui. Vamos lá. Questão de escolha de carro elétrico ou carro a combustão é uma escolha dicotômica. Você tem 0 e 1. Um. Ser humano não é dicotômico. O ser humano existem 50 tons de cinza. Não é 0 e 1. Um. E aí eu só espero que a gente também não apanhe como 50 tons de cinza num governo de esquerda, tá? Nem no de direita. Pode ficar tranquilo. Vai terminar em pizza. Mas Como tudo no Brasil. diferentemente da pizza, eu acredito que a gente precisa sim se identificar, precisa sim entender quais são as bandeiras defendidas e caso não exista, é talvez construir essa bandeira. E a democracia permite isso. Aquilo que você não acredita, você constrói, mas não pode deixar de defender algo. É por isso que tanto se fala em democracia. Eu defendo a reflexão, o questionamento. Direita ou esquerda, questione seus representantes, questione as suas pautas. Eu aí? O segundo tem 13 minutos. Essa 10. É isso aí, galera. Deixa eu ver só o horário aqui. Dá pra gente pegar mais um tema, porque vai ter o debate, né, dos presidentes, né? Acho que esse caso vão querer assistir, né? Se E se tem convidados também a assistir aqui, tá? se quiser fazer até de 1 minuto, não sei quanto tema... quantos temas tem, mas se quiser fazer de 1 minuto, ao invés de 5, né? Que talvez os 5 estende. Pode ser. Eu não tô conseguindo responder em 5. Mas faz um tete a tete aí pra... Ou também a gente pode fechar, tipo assim, porque tem um finalzinho, a gente pode deixar aberto e você cada um. Deixa aberto. Deixa aberto e cada um fala por que tem que votar em cada candidato aí e já era. A gente fecha até começar o debate. Vou até ligar a TV. Começa aqui, ó. 9h30 começa. Tá, então você já solta aí o próximo. Então, beleza? Quer começar? Tá, já vou ter que colocar aqui. Agora deixa livre. Quanto que tem de resto? Divide por 2. Tem 5 minutos isso aqui. Tá, para 9h30. Tá. Enquanto ele tá comendo, então deixa que eu mando. Vai. Vai lá. Por que votar em Lula? Peraí. Só pra. Você faz a propaganda. Me trouxe 3, porque o outro debatador Não, não tinha outro comprometido de vir, entendeu? Muito bom, obrigado, hein? Então, cadê os presentes? Eu sou comunista, meu irmão. Aqui Ah, é? de bens materiais, não. Pode subornar os outros aqui. Muito bom. Suborna, mas todo mundo suborna Gente. o país. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo até 9h30, hein? Por que votar no Lula? Prêmio da Paz pela Unesco. Estadista global em Davos. For Freedoms of Arms na Holanda. Prêmio Internacional Lech Wałęsa na Polônia. Medalha Knowledge Advanced Social Justice nos Estados Unidos. Gran Cruz da Ordem Azteca no Peru. Gran Colar da Ordem da Liberdade em Portugal. Prêmio Pacificador Internacional do Crisis Group nos Estados Unidos. Você sabia que o Lula possui um busto, uma estátua, no próprio jardim da Casa Branca? Isso é representatividade, meu irmão. Isso é moral. É moral do Brasil para outros países do mundo. O Lula conquistou tudo isso na base da paz. Não precisou guerrear com ninguém, não precisou causar com ninguém. O Lula é o cara da pacificação, é o cara do sindicato, é o cara que junta o interesse do patrão com o interesse do empregado. Ele viveu isso, ele viveu a vida inteira isso. O que nós precisamos no mundo é conciliação. O presidente que mais possui conciliação é o presidente Lula. Prova, consulte na Wikipédia, ele possui mais de 300 condecorações internacionais. Ele foi reconhecido pelo próprio Nelson Mandela. Ele foi reconhecido pelo próprio Jim Carrey. Ou seja, independente de direita, independente de esquerda, todo mundo considera o Lula o cara. E aí é aquilo. Você pode contradizer todo o mundo e votar no Bolsonaro, ou você pode ouvir o que a experiência mundial fala. Só que é o seguinte, se tiver uma guerra, você vai ser chamado para defender a pátria. Teu filho vai sangrar. Pense nisso. Já? Pode lá. E eu vou aproveitar também a onda de condecorações do Lula. Tem aqui. Vou pedir a você que estiver em casa, anote. Eu trouxe também. E não vou aqui pedir voto. E eu vou, com base nessas informações, as condecorações do Lula e sua turma, te convidar à reflexão. Vamos lá. Alguns casos injustos. 2013,
ONG Rede 13 é extinta após receber 7,5 milhões. PT. Caso GTEC, Carlinhos Cachoeira, 2004. 2004. Escândalo dos bingos, Valdemiro Diniz. 2004. As 300 medidas provisórias do Lula. 2004. Morrem 3 pessoas da diretoria do Bangkok, OAS e o caso do Triplex. 2005. Assassinato do legista do caso do Celso Daniel, que certamente não tem nada a ver com Lula. 2005. Escândalo dos Correios, República de Ribeirão, Antônio Palocci. Escândalo do Mensalão, 200 milhões de desvios. Escândalo dos dólares na cueca. Cassação de Zé Disseu. Escândalo da Game Copper, Telemar. 111 milhões para o Lulinha. Escândalo da refinaria de Passadema, prejuízo de 3 bilhões de reais. Escândalo dos sanguessugas. Escândalo dos aloprados. Escândalos do Corinthians, envolvimento na MSI. Eu sou corintiano e sei disso. Operação Naval em 2007. BNDES e o etanol em Moçambique, também em 2007. E para finalizar 2007, 111 bilhões de reais da CPMF desviados da saúde. O caso em 2008, que o PT tanto fala, cartões corporativos, pode pesquisar lá. Usina hidrelétrica de Giraú, não sei nem falar o nome, mas está aqui. Usina hidrelétrica de Santo Antônio, Caixa 2 em 2008. 2009, refinaria Abreu e Lima, 90 bilhões em propina. Escândalo das montadoras, a medida provisória 471. 2010, caso Bancop. 2010, o novo escândalo dos aloprados. 2010, 1 milhão de reais de Alberto Youssef na campanha de Gleisi Hoffmann. BG Bactual e as sondas do pré-sal também em 2010. Não sei se vai dar tempo aqui de pegar todos os prêmios do Lula, mas depois eu vou disponibilizar também nas redes sociais. Então, aproveitando o tempo lá ainda, 2010, Erenice Guerra, tráfico de influência. 2010, governo Lula, 88,2 milhões nos cartões corporativos. 2011, caso do Palocci. Escândalo dos Ministérios da Agricultura, Transporte e Cidades. Faxina ética no governo Dilma. Caso Carlinhos Cachoeira. Escândalo do Ministério da PECA, Idélia Salvati. Pode pesquisar todos esses casos aí. E não vou terminar, porque para quem tá vendo aqui, ó, ainda tem uma lista gigantesca de premiações do Lula. E finalizando aqui, ó, vamos chegar aqui 2018. Nossa, é muito também. Não vai dar. Mas eu vou disponibilizar todas essas premiações que o Lula tem. E aí eu te pergunto, você hoje é a última instância da justiça. Você vai fazer o crime valer a pena ou vai puni-lo com a derrota nas eleições? Fica a reflexão. Pronto? Vontade de falar aí. No começo ainda não. Fica aberto. Acabou de falar. Agora. Vocês vão querer assistir aí o debate com a gente? Fica à vontade, tá? Vai. Se tiver quiser aí, fica à vontade. como é que vocês Tem estão. comida, tem lanche pra vocês também. Gente, então fica assim. Só um detalhe, né? O Under Podcast, pra gente critica a gente, porque a gente tem nossa posição, né? Bom vocês saberem disso, né? A gente não fica escondendo nada. E isso é democracia, né, mano? Tipo assim, a gente põe duas pessoas que pensam diferentes, sem a gente não interferiu, vocês viram, né? Bruno? Tem uma. É isso mesmo, não só falar pro pessoal que ficou com medo de vir, né? Que a gente ia interferir e tudo mais. Doeu, David? Não doeu, não. Doeu? Nem um pouco. Ai! Muito bom. Então é isso, tá? E obrigado, tá, mano? Por vocês dois aí, ó. Valeu. Valeu. Chefe. Nós, muito bom, isso é legal. E votem com consenso, vote, mano. Compartilhe com a turma aí, tipo assim. Não se abstenha, gente. Não se abstenha, que é muito importante você ir votar independente, né? Não votar nulo. Toma aí sua posição e vá votar. Boa. Então, Boa. muito obrigado e até mais. Obrigado. Essa aí foi feita na medida.